Então, gente, esse trabalho ele é fruto do curso de homeopatia, lá em Marechal. A Claudineia ela foi aluna da 4ª turma de homeopatia e é uma das metodologias do curso. É o estudo, a apresentação do estudo da matéria médica e, mais assim, por final do curso, todo educando, o aluno, ele faz a apresentação de estudo de caso. Tá? E o estudo de caso dela é na piscicultura. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Então, esse nosso desafio aqui na piscicultura, nós somos na propriedade do seu Hilário Scheninger, e a nossa entrevista, então, ela aconteceu no dia 21 de agosto, nosso primeiro contato lá na propriedade, e esse desafio, então, é o caso então, desses cardumes, e a espécie predominante lá é a tilápia. Mais para frente a gente vai entender por que predominante. O relato principal, então, desse caso, o que o agricultor constatou para nós é que esse cardume ele passava por um grande estresse devido a uma superpopulação, problemas com calor, falta de comida, pouco apetite e uma baixa qualidade da água, o que já era um caso antigo também, um problema antigo. Como consequência, então, isso acabou ocasionando o quê? Uma deficiência no desenvolvimento. Um pouquinho, então, da história desses alevinos. Eles chegaram na propriedade dia 22 de novembro de 2016, foram 25 mil tilápias, 12 gramas cada. O transporte, então, ele ocorre com caminhões, com oxigênio, né? E isso também, com isso, foi relatado que o peixe ele não sofreu nenhum tipo de estresse, segundo o produtor. A alimentação ela ocorre, então, de 4 em 4 horas, fornecida 3 vezes durante o dia, distribuído com um tratador automático, o que também é um caso a se levantar, porque com o produtor tem os tratadores automáticos, tem momentos e períodos nessa fase inicial em que o peixe, às vezes, no automático, ele acaba necessitando um pouquinho mais de alimento. E sem um cuidado direto, às vezes o tratador faz a função dele e, às vezes, o peixe acaba necessitando um pouquinho mais, então ocorre até uma falta aí. Mede, então, 130 quilos de ração por dia. A temperatura no início, então, na chegada desses alevinos naquele período era de 24 a 25 graus. E atualmente, no dia da nossa entrevista, ele estava em 18 graus, o tanque, né? Ele relatou que em dias de sol, com temperaturas amenas, o desenvolvimento do peixe ele se dá melhor. Ele acaba sofrendo mais quando? Em dias nublados, que ele sofre e ele acaba não convertendo tanto. A reprodução. Não ocorreu nenhuma desova oriunda do tanque, porém, tem uma vala de entrada, que é a vala da fonte principal de água para o tanque. E dessa vala acabou entrando algumas outras espécies, o que acabou acarretando nessa superpopulação. A água que abastece o tanque, ela é oriunda dessa vertente que é de boa qualidade. Porém, ela também passa por uma sequência de outros tanques, até chegar neste tanque final. Esse problema, então, persiste desde o verão. Os peixes eles possuem um apetite e eles são um pouco agitados. O cardume ele fica próximo ao tratador, o que também acontece, vocês vão ver numa foto um pouco mais à frente, que os peixes maiores acaba ocorrendo uma disputa, eles ficam mais próximos, como se tem um só tratador nesse tanque, e os outros mais pequenos acabam não recebendo tanto alimento, não conseguem chegar até o tratador. O trato, ele, então, acaba se tornando insuficiente, com apenas um tratador para essa grande quantidade. O tamanho do tanque é de 4.300 metros de área total e uma profundidade média de 1,5 metro. A taxa de mortalidade, ele relata que foi baixa, e a presença também ocorre de alguns animais em torno de capivaras, pacuçu, lontras e biguá. Então, esse é o tanque, né? Com as dimensões que foram colocadas, né? E esse é o tratador aí localizado ao centro. Uma movimentação maior, como a gente pode perceber, próximos peixes maiores, né? E os que acabam ficando afastados acabam não recebendo tanto alimento.
Então, feita a repertorização agora, pegamos o quê? Conversão deficiente devido a esse estresse sofrido nessa fase inicial, a superpopulação que prejudicou esse desenvolvimento. E os sintomas principais: deficiência, diminuição da função, retardo no desenvolvimento, a tristeza, o tempo quente abafado, e a irritabilidade, quarto quente, no caso, né? No repertório, então, digital, que nós colocamos, né, os sintomas à esquerda, e na repertorização, então, nós tivemos ali a calcária, né? 7 pontos em 3 sintomas, seguidas de pulsatila e sépia. Então, foi feito 2 repertorizações, né? A do livro e a repertorização digital. A que mais se aproximou do caso, da realidade, foi essa do livro. Após muito diálogo com o agricultor, o agente popular homeopata seleciona os sintomas-chave, né, do sofrimento da propriedade, ou do rebanho, ou, se não, do cardume, no caso da piscicultura. Foram selecionados 4 sintomas: desenvolvimento interrompido, irritabilidade, tristeza e calor. Um dos medicamentos que mais se aproximaram foram em negrito, barita carbônica, calcária carbônica, calcária fosfórica, cáustico, cálio carbônico, natro muriático, ácido fosfórico e fósforo, e sulfo, silícia também. Então, os medicamentos, após ser identificado pela repertorização, o agente ele pega um livro, tem como base o livro de matérias médicas para estudar e vê, de fato, para arredondar o caso, qual que mais se aproxima, qual que fica mais semelhante ao problema, né, do rebanho. E um dos medicamentos que foi usado primeiro foi o calcária carbônica, perturbações, nutrição, e piora com o tempo frio, tempo baixo, águas frias. Mas, tendo o histórico da propriedade, a pessoa ele vai identificar também quais os medicamentos que podem ser usados nos próximos cardumes que vai vir de peixe. Lógico, cardume tem que ser de peixe. Então, nato muriático, pela a questão do estresse, né? Para esquecer um pouco do estresse que é causado pelo transporte. Fosfórico ácido, ou ácido fosfórico, fósforo, silícia, barita carbônica. Início do tratamento, dia 21/8/2017. O tanque tinha temperatura de 20 graus e os peixes, em média, tinham 400 gramas. O primeiro medicamento, como foi mencionado antes, foi calcária carbônica. Foi diluído em 2 litros de água, 20 ml do medicamento diluído em 2 litros de água. Geralmente, a gente recomenda ele agitar em movimento vertical, mais ou menos por 1 minuto. E aplicação a cada 2 dias. Primeira pesagem, dia 21/8, deu 400 gramas, com temperatura de 20 graus, a água. Você se percebe que está bem, os peixes estão bem dispareio, né? Não está padrão, o tamanho. Essa foi a forma que o agricultor colocou a homeopatia na água, a garrafinha de 2 litros. 3/9, após 7 dias de tratamento, foi feito a pesagem, a qual apresentou média de 445 gramas, 45 gramas de desenvolvimento. 11/9, aumentou 20 gramas,
465 gramas, em média. E aqui as fotos que vai comparar. Vocês percebem também que a foto foi tirada em uma certa altura, né, padrão, para não dizer, aproximou mais, diminuiu. Percebe pela referência da grama. E os locais são diferentes. 15/9/17. A medida da pesagem foi 501 gramas por, em média, 500, em média. Tu quer comentar como é a forma que é pescada? A pesagem ela foi feita assim, num balde, né? Aí é calculada a grama do balde e foram sempre pegas, igual na primeira pesagem que nós fizemos, tiveram aquelas bem desparelhas. São pegas as mais semelhantes, 20 unidades sempre. Então, todas as pesagens dentro do balde com 20 unidades em todas as pesagens, né? Aí é tirada a média, né? A pesagem 17/10 aumenta mais, 650 gramas. 24/11, 28 toneladas, em médias, 920 gramas. O agricultor relata que ficou muito satisfeito. As observações que ele traz, eles falam que, após o uso da homeopatia, o animal aumentou o apetite, converteu o alimento em pouco tempo e ele percebeu uma certa também agitação. Geralmente, os peixes, conforme a temperatura, ele vai ficar um pouco mais parado, né? E após o uso da homeopatia, os peixes começaram a circular mais, a ganhar território dentro do tanque. A princípio, seria isso, de forma bem breve. Tranquilo. Foi comentado também sobre talvez a deficiência de alimento para os animais mais longe. Foi trabalhada essa questão também, talvez colocando mais um tratador, ou somente com a medicação elas conseguiram um crescimento uniforme mesmo só com um tratador? Nesse caso, foi somente feito todo esse tratamento com apenas um tratador. E com esses resultados. Então, as que estavam menores, elas conseguiram alcançar as outras no tamanho. Isso aí. Certo. Obrigado aos dois.